Fala comigo, pessoal, tudo bem com vocês? Joia, né? Gente, essa é a nossa quinta aula desse pequeno curso que eu tô fazendo aí de reparo de RX 580. Tentei explicar o máximo possível, espero que vocês entendam. A aula de hoje é sobre a linha do PEX, ou PLL, como eu chamo aqui. E eu passei um pouco por cima da linha dos VRM ali, uma vez que a primeira aula lá, eu já expliquei bastante sobre ele, entendeu? Na aula de MOSFET também acabou que pegou boa parte dele aqui. Então eu espero que vocês entendam, prestem bastante atenção, que eu acho que vai ser de grande ajuda para vocês aprenderem um pouco mais a questão do reparo aqui. E se vocês gostarem, já sabe, deixe seu like aí, se não for inscrito, se inscreva. Dúvida, campo de comentários abaixo ou por um dos links que estão no canal aí para entrar em contato comigo. Pode tirar a dúvida direto comigo. Talvez eu demore um pouco para responder, mas sempre vou estar respondendo. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora para a aula. Então bora lá então, pessoal. Com a placa já na bancada aí, como vocês podem ver novamente, agora nós vamos estudar sobre o CI do PEX ou PLL, beleza? Nessa aula a gente vai estar falando sobre ele e sobre a fase do VRM aqui, beleza? Nesse caso aí, deixa eu pôr a câmera aqui, o microscópio. Nesse caso aí, a gente agora vai começar a fazer as medições para saber como que é feito a liberação de tensão dele, beleza? Que ele é a próxima tensão que surge. Nessas RX 580 da China não é via de regra, porque eu já peguei placa que tinha tensão aqui do VRM, do chip gráfico, como tinha também tensão nas memórias e tensão no controlador de memória, mas ele não tinha. Essas aqui são as últimas tensões que aparecem. Então eu vou estar explicando sobre ele, sobre o VRM ali. E a próxima aula eu vou estar explicando sobre memória e controlador de memória. Beleza? Deu para ter uma noção do que a gente vai estudar agora? Então bora lá então. Como vocês mesmos já sabem pelos vídeos anteriores, nós já sabemos que a placa está startando tudo. Mas isso aqui vai ser uma simulação do que você pegaria na bancada aí, tá bom? Então bora lá então. Eu vou estar ligando ela aqui, mas antes eu vou explicar ali no Board View para vocês entenderem. Deixa eu ir para o Board View. No Board View aqui eu vou estar indo lá para o CI do PEX, que é o U900, como vocês podem ver aí, ó. Beleza, vou clicar em cima dele aqui. Aqui do lado direito a gente tem a lista de pinos com as tensões que ele deve ter. Beleza? Então a gente vai olhar primeiro a tensão do VIN, que é a tensão de alimentação dele, ou seja, voltagem de entrada. O VIN dele é no pino 9, pino 8 e pino 22, como vocês podem ver aqui, ó. Do lado direito, o pino 22 também está ali, ó, VIN. Beleza? Então eu vou ligar a fonte bancária aqui agora. Vou fazer as medições. Como aqui o espaço é bem curto, eu posso estar medindo tanto nesse capacitor aqui do lado, que é o C903, como vocês podem ver aí no Board View, como direto nos pinos. Deixa eu ligar o multímetro aqui também, senão não vai dar certo, né? Beleza? Lá, ó. No capacitor, nós temos os 3.3 do VIN. O lance mais tipo, e se o pad não tiver tendo comunicação? Então você mede direto lá no pad. Aí pode ter alguém se perguntando, e como é que eu faço para medir, para ver se tem tensão no pino 22? Não há necessidade. Por quê? Deixa eu desligar a fonte aqui de novo. Porque se a gente pega o datasheet do componente, no datasheet do componente, se eu desço aqui embaixo, aqui tem os esquemas da alimentação, como o enable. Vamos descer mais um pouco. E aqui, ó, o que que acontece? Ele é interligado aqui no VIN também, no pino 22. Ou seja, se você tem tensão no pino 8 e 9, o pino 22 também vai ter essa tensão. Se por um acaso você tiver em dúvida, você pode estar indo lá no pino e medindo, como eu vou fazer aqui agora. Deixa eu pegar o pino aqui, porque ele é bem pequeno. Notem uma resistência ali no multímetro. Agora eu vou ligar. E vocês podem ver que tem a tensão. Isso que eu acabei de fazer agora é uma forma de segurança também. Às vezes você tem medo de estar encostando uma ponta na outra e fechar curto. Você pode posicionar a ponta com a fonte bancada desligada e só depois você liga ela, beleza? Então a gente analisou aqui as linhas do VIN, tá tudo ok. E se caso ela não tivesse? Aí a gente ia estudar a linha, por isso a gente volta aqui no Board View. A gente ia estudar a linha do VIN para saber da onde que vem essa alimentação e ia seguir ela. Normalmente você vem aqui, ó, resistores, igual esse MR aqui, e a gente clica aqui, ó. E vocês podem ver que ele vem da linha do 3.3 do PCI Express. Olha lá, ó. Só a gente contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
o oitavo pino do PCI Express, beleza? Então bora aqui agora, a gente sabe que ele viria daqui, provavelmente esses dois resistores aqui estariam abertos e por isso ele não estaria passando essa alimentação, beleza? Voltando aqui, temos tensão no VIN. Qual a próxima tensão que a gente tem que avaliar agora? O chamado VCC. Deixa eu clicar aqui novamente e ver aonde que é o pino do VCC. O pino do VCC é justamente o pino 21, tá vendo aqui, ó, VDD C 5 volts. O pino 21 é justamente o pino do meio aqui, ó. Eu posso estar medindo ele direto nesse resistor aqui, como vocês podem ver aí no board view. Deixa eu descer um pouco, centralizar mais, dar um zoom maior. Tá vendo, ó, o resistor? Agora olhem aí na janelinha aqui no canto aqui, ó. Vou abrir o microscópio. Notem aqui no canto aqui, ó, bem aqui, ó. Vocês vão ver que tem esse espaço aqui livre e tem esse resistor. No pino dele aqui, ó, a gente consegue pegar o VCC. Vou posicionar o multímetro aqui de novo, aponto no multímetro. Notem uma resistência lá no multímetro. Vou ligar e temos os 5 volts. Ah, mas se não tiver no pino, o pino pode estar com solda fria. Beleza. Desligo a fonte de bancada, venho aqui no pino, posiciono a ponta, notem a resistência e ligo. Os 5 volts está ali, ó, 5.45. Beleza. Se não tivesse, aí a gente ia atrás. Voltando para o board view aqui. A alimentação está vindo direto desse resistor. Eu clico aqui, ele está me jogando para essa ponta aqui de baixo e justamente para o pino 3 do próprio CI. Ou seja, ele próprio cria o VCC dele, entenderam? Essa tensão de VCC é o próprio regulador que gera ela. Se eu vim aqui, ó, do lado de cá do resistor, deixa eu firmar aqui, vou ligar aos 5 volts aí, ó, tá vendo? Tá saindo dele. Se a gente for lá no datasheet desse componente, deixa eu vir aqui, datasheet, aqui, ó. Se eu vir no datasheet do componente, logo aqui em cima, eu vejo que o VCC está aqui. Deixa eu pegar o esquemático onde que está falando ele, é o pino 3. Aqui, ó, AIN para o VCC. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É o PFM. PFM está aqui, ó, ligado para o terra. Esse componente aqui está meio bugado. Mas deu para entender aqui, é ele próprio que gera a tensão para ele mesmo. Tanto que a gente pode substituir por outros. No caso aqui, ó, o APW 8713, que eu costumo usar aqui bastante. Se eu desço aqui no diagrama dele, vocês vão ver que ele tem as mesmas pinagens, tá vendo? Ó, PF no 3, VIN no 22, VCC no 21, beleza? Ou, no caso igual o board view tá explicando aqui, ó, o board view tá me dando esse aqui, ó, o GS9238. GS9238 eu não achei a folha dele na página, achei o PDF dele básico para baixar. E o que a gente tem no PDF dele é justamente isso aí, ó. Aqui vai dar para ter uma explicação melhor. VCC, pino 21. E cadê o PFM, quer dizer? Que é o pino 3. Ele sai a tensão daqui e volta para lá nas trilhas da placa. Deixa eu ir no esquemático e digitar o 900. Dou Enter. E como a gente pode analisar aqui, ó. Deixa eu ampliar um pouco. Vamos lá, ó. PFM. Notem que ele sai, ele sobe, passa pelo resistor que a gente viu aí na placa, volta e desce para ele mesmo, tá vendo? Aonde vocês vê essas bolinhas no esquemático é ligação de trilha. Igual aqui, tá vendo que tá fazendo tipo uma cruz, um cruzamento de trilha? Aqui não tem ligação, nesse caso aqui, porque não tem a bolinha indicando que a trilha tá ligada. Isso é só uma tênue a mais para vocês notarem no esquemático quando vocês forem ler ele. Então a gente segue aqui, ó, tá vendo? Ó? PF3, vai embora, passa e vem pra cá. Na verdade ele faz o caminho inverso, né? Que a setinha tá mostrando que ele entra pro PFM aqui. Então ele sai da tensão daqui, ele mesmo gera essa tensão, vai embora e volta pra cá. Beleza? Se a gente não tivesse esse VCC, a gente já substituiria o componente. Mas lembrando que a gente tem que ter o VIN aqui, ó. Tendo VIN e não tendo VCC, substitui o componente. Voltando, tendo VIN, tendo VCC, a próxima tensão que a gente vai procurar é o Enable, que é o pino 2. Justamente aqui, ó, pino 2. Vamos para o board view, vou dar um zoom, pino 2. O pino 2 ele comunica com os dois resistores acima do único resistor que está na placa. Você pode ver que na placa em si, deixa eu vir aqui para a placa, notem que está vazio. E se a gente seguir aqui a trilha, ó, vai para o pino 2. Então a gente pode medir ali direto. Então eu vou posicionar a ponta do multímetro aqui, bem em cima, vou ligar a fonte de bancada,
E vocês vão ver lá no multímetro que temos a tensão de 3.3 para ligar ele. Se eu precisasse pegar direto nele aqui, eu vim aqui, ó. Deixa eu virar a mão aqui. E com a mão esquerda, deixa eu desligar a fonte de bancada, porque eu não costumo usar a mão esquerda. Vocês viram ali que deu uma escapadinha, né? Se tivesse ligado a placa, eu poderia fechar um curto. Resistência no multímetro, liguei aí. 3.3. Beleza, desliguei aqui. Beleza, eu tenho as três tensões. Mas ele não tá saindo aqui para a bobina. O que eu faço? Eu meço na saída dele, ou seja, eu posso posicionar a ponta do multímetro bem aqui, ó, nesse último pino aqui de cima. Vocês vão notar uma resistência baixa. Deixa eu só tirar a mão da frente para ficar mais visível. Beleza. Aí, ó, resistência baixa, eu ligo. Meço aqui. Se ele por um acaso tentar gerar tensão, vou causar aqui o suposto pulso, no caso. Liguei. Vamos supor que eu acabo de ligar ele, ligar a fonte de bancada no caso. Ele dá aquele pulso ali e para. E zera. Desse jeito que vocês viram aí, porque eu tirei a ponta. Isso aí significa que ele deu o pulso para ligar. Só que ele não ligou. Por quê? Ou ele tem um problema na linha do feedback. Vamos voltar ao board view novamente. Ou ele deu um problema na linha do feedback, que é justamente... Deixa eu ver aqui o feedback. Vamos ao esquemático, que fica mais fácil de achar. Feedback aqui, ó, pino 5. Ou ele teve algum problema na linha do feedback aqui no pino 5. Que aí a gente tem que estudar a linha aqui, no caso. Ou ele não acionou o power good. Mas vamos fixar agora na linha do feedback. Vamos supor que a gente vem aqui e mede no feedback. Ele está ligado ao capacitor que estaria aqui, ó. Eu posso usar esse ponto da placa aqui para medir, então. Tem uma resistência lá de 90, vou ligar. Liguei. Agora a placa não quis ligar, não. Caiu a tensão. Notem que deu resistência baixa. Beleza, agora apresentou o defeito. Agora podemos correr atrás do defeito. Desliguei, deixa eu ver se não é por aquecimento. Não, medindo aqui de novo. Ligando e voltou a ligar. Era aquecimento mesmo, gente. Ela deu superaquecimento ali e desligou. Então bora lá. Vou medir aqui para saber se ele tem tensão na linha do feedback. 90K. Eu que estou desarmando ele, medindo o feedback aqui, ó. Eu que acabei gerando a proteção aqui na linha do feedback com o multímetro. Deixa eu desligar, esperar um tempo para a placa sair do modo de proteção. Vamos ligar novamente aqui. Ligando novamente. Agora já subiu. Olha lá, ó. Tudo ok. Então a gente vai medir o Power Good. Vamos ignorar o feedback e vamos para o Power Good. O Power Good é o pino 1. Ele tem que ter tensão. Se ele não tiver tensão, vocês podem ter certeza que tem algum problema justamente ou na linha do feedback ou na linha dele. Então vamos ver aqui se o Power Good tem mais alguma coisa. Tem 10 ligações do outro lado da placa. Deixa eu virar aqui, vocês podem ver aqui, ó. Fica um pouco mais difícil de medir, fica virando a placa para saber. Então o que a gente faz? Desliga a fonte de bancada, eu vou com a mão esquerda aqui. Posicionar aqui em cima, tirar a mão da frente do multímetro. Tá meio embaçado lá, acho que já ficou melhor. Deixa eu ligar, desculpem o borrado aí, porque o foco tá pegando em cima da minha mão. Deixa eu ver se eu consigo focar, aí ó, beleza. Vou ligar, notem lá que nós temos o Power Good. A fonte já ligou aqui tudo certinho, beleza? Ou seja, na maioria dos casos eu nem chego a medir ela. Eu vou direto no P-Good, eu não tenho P-Good, eu só meço as outras linhas ali, pra ver se tem as três primeiras que eu falei com vocês, que é o VIN, VCC e Enable. Eu tenho as três, normalmente eu já substituo o componente. Já substituo ele porque se eu tenho as três e ele não tá liberando tensão, e eu não tenho nenhum problema na saída aqui, ó, justamente que eu não tenho curto aqui na saída. Se eu não tiver curto aqui na saída, eu não tenho a necessidade de ficar caçando outras coisas nas linhas. Eu já justamente só removo ele, soldo novo, beleza? É uma dica que eu deixo. Mediu, tem as três tensões? Beleza. Mede a saída com terra. A saída com terra, ela pode variar entre 11 a 13 ohms, tá vendo? Isso aqui é uma resistência normal da linha do PEX. 15 ohms ainda tá de boa. Se ela tiver acima de 15, já começa a ligar um alerta. Acima de 20, tem algum problema na linha que tá gerando essa resistência. Pode ser um resistor, alguma coisa assim. Querendo ou não, a gente tem mais componentes pra frente da linha.
Beleza? Deixa eu voltar aqui pra câmera, que eu fui falando aqui, esqueci de pôr a câmera aqui pra explicar melhor, porque eu tô olhando meu monitor que tá na minha frente aqui. Então vamos lá então. Linha do PEX tá ok. Qual o próximo lugar que a gente vai olhar agora? A linha do VRM. A linha do VRM não tenho muito o que falar dela não. Deixa eu pegar um dos MOSFETs aqui, porque a linha do VRM é muito raro você ter problema com os drivers, que é aquele quadradinho lá atrás, ou com o PWM nessas placas da RX 580, que você vai pegar que vai ter esse problema aí. Mas é bom sempre repassar isso. Beleza. Linha do VRM. Mediu o gate dos MOSFETs. No caso, igual eu falei, ó, pino 1, o gate é o pino 4. Mediu no gate dos MOSFETs. Vamos fazer uma passagem rápida aqui. Mediu no gate dos MOSFETs. Todos os MOSFETs mediu o gate. Todos eles estão com resistência. Você compara as resistências deles. Exemplo, os 4 MOSFETs da linha de baixo aqui, ó, todos eles vão ter praticamente a mesma resistência no gate. Deixa eu subir aqui a placa por debaixo do microscópio. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ó, tem lá 4.6. Se eu subo mais um pouco, meço aqui agora, já tenho 10K, entenderam? Esses dois aqui tá sendo controlado por um drive, esses dois por um outro drive, os dois de baixo um driver, os dois daqui de cima outro driver, esse tá sendo controlado por um driver só e o lá de cima também por um driver só. O MOSFET daqui de cima do controlador de memória, ele é controlado por um regulador buck que tá atrás da placa. Eu vou tirar aqui só para mostrar para vocês rapidinho, aqui ó. É justamente, deixa eu ir embaixo do microscópio aqui, parará, aqui ó. Deixa eu melhorar o foco. É justamente esse camaradinho aqui que controla a fase do controlador de memória. Isso aqui não é oxidação, isso aqui é o fluxo seco lá na fábrica quando eles foram soldar, tá, gente? Beleza, ele é controlado por esse e as memórias são controladas por esse outro aqui do lado, ó. Deixa eu puxar a placa pra cá, localizar ele aqui, não, aqui ó. As memórias são controladas pelo esse de cá, no caso o MOSFET das memórias, beleza? Então, espero que tenham entendido até aqui. Na explicação dos MOSFETs aqui, que é, mediu, não tem curto, mede as resistências. Identificou uma resistência alterada na linha do MOSFET, por exemplo, esse MOSFET daqui, ó. Deixa eu pôr ele debaixo do microscópio aqui, ó. Tô medindo nesses dois de baixo, deixa eu focar melhor os dois. Tô medindo nesses dois de baixo aqui, beleza. Esse MOSFET aqui queimou, vamos supor que ele queimou. Eu troquei ele, com o tempo a placa fez ele queimar de novo. Eu meço no gate dele aqui e vejo a resistência. Se a resistência dele estiver, por exemplo, com 10K e esse aqui de cima estiver com 4, eu tenho que analisar isso aqui direitinho. Vamos supor que ele está com 15K. Então ele está com a resistência totalmente alterada. Eu vou verificar esse resistor. Se esses dois resistores estiverem ok, eu vou substituir o driver, que é esses camaradinhos aqui atrás da placa, ó. Deixa eu virar. Vou focar aqui agora, né? Que é justamente esse camaradinho aqui, ó. Ele vai ser o problema. Você pode substituir ele que já vai resolver. Outra coisa é medir os pads dele para saber direitinho. Se eu não me engano, o pad que controla vai ser esse daqui, ó. Aí, ó. É justamente esse pad daqui de baixo que controla lá, tá vendo? Se por um acaso você mediu aqui, tá com a resistência alterada, pode substituir. Esse pad aqui de cima já vai para um outro lugar, tem que pegar o datasheet dele aqui. Vamos aqui no próprio board view. Como os drivers daqui são na frente, esse driver aqui é diferente. E beleza. Aí fica difícil para poder explicar para vocês, que justamente o driver que tem aqui, ó, ele é um pouco diferente. Deixa eu ver lá no esquemático. O 508. Beleza, não, é isso mesmo, ó. Duas linhas aqui são GND, que é o 7 e 8. Então ele vai ser as mesmas linhas, só seguir aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. No caso aqui seria o 2. São as linhas da frente dele. Tá vendo que o pino 2 e o pino 5 dele é alimentação. Vocês vão medir pra ver como é que tá elas. O 3 é PWM, é por onde que, se por um acaso a resistência ele tiver ok e ele não estiver chaveando, vocês vão medir lá pro PWM pra poder procurar o defeito. Eu já tava esquecendo disso aí. Vou falar disso agora então. PWM ali no caso. Você mediu as resistências, tudo ok, e o MOSFET não tá ligando, não tem curto nos drivers e o MOSFET não tá ligando. Vocês vão localizar o pino 3 do driver, no caso aqui a bolinha branca tá aqui para baixo, então o pino 3 é justamente esse daqui, ó. Ele vai vir do sinal do PWM. Se não for, eu vou ter que procurar o datasheet desse componente para poder explicar melhor, mas aqui tem uma resistência. Lá no esquemático, como vocês podem ver aí, tá falando uma outra coisa. Então nesse caso, tem que focar melhor aqui, ó, pegar o código do componente, ele é o UP1962S. Deixa eu pesquisar aqui só um minutinho. Vamos ao Google, abram a aba UP1962S.
P1962S datasheet. Isso é uma coisa que tem que gravar na cabeça. O componente não está batendo no board view esquemático que você está utilizando, pega o datasheet do componente para você poder estudar. Eu até enrolei um monte de coisa aí e não expliquei nada, né? Mas tá bom, vamos lá, voltar aqui. Abrindo o datasheet aqui agora, só esperar ele abrir. Beleza, eu clico aqui em cima, abriu aqui, vocês podem ver, ó, regulador buck. Deixa eu subir um pouco para enquadrar na tela. E vamos descer. O P19S é esse daqui, ó. Pino do PWM dele é o pino 2. É justamente esse pino aqui, ó. Vamos para a câmera aqui agora. É justamente esse pino ligado a esse resistor aqui, ó. Tá vendo? É daqui que vem o PWM. Como vocês podem ver, tá tendo uma resistência. É aqui que vocês vão medir com o osciloscópio para ver se tá tendo pulso. Se tiver tendo pulso, troca o drive. Não tem pulso, tem que ir lá no PWM. No caso, é esse camarada daqui, ó. Puxa, cadê? Aí, ó. Focar melhor para vocês verem. É justamente ele. A gente vai ter que ver qual que é o pino que comunica com ele. Deixa eu ver se o board view pelo menos me dá essa opção. Lá falava que o PWM era o pino 3. Eu vou ir para trás da placa. Vou descer o resistor idêntico ao que tem aí. Vou até ver se ele é de 0 ohms. O resistorzinho lá atrás. Deixa eu virar a placa aqui rapidinho. Vou medir por aqui mesmo, sem voltar as câmeras lá. E notem lá, resistor de 0 ohms, correto. Então, pelo menos na identificação do componente, por mais que o drive não é o mesmo, o board view tá falando a verdade ali e ajudando a gente nesse ponto, beleza? Não é o mesmo board view, mas já serve. Então, vou clicar aqui, notem que ele já voltou pro outro lado da placa, e eu venho aqui, ó, e identifico qual que é o pino que controla aquela fase, que é justamente o pino 34. Vocês podem ver aí, ó, é VDDC PWM 6, beleza? E assim sucessivamente a cada drive lá atrás para poder ver e também verificar o que mais esse PWM controla, no caso se ele tiver com algum problema, beleza? No caso desse PWM aqui, ó, o bom dele é que ele não é o PWM programável, igual nas linhas mais novas da RX, se eu não me engano, acho que a partir da 5000 já tem alguns modelos que vem, a 6000 todos os modelos já tem esse PWM regravável, ou seja, você vai ter que gravar ele como se fosse um BIOS. Nesse caso aqui, esse PWM é analógico ainda, então ele funciona por alimentação de tensão, beleza? Não vou enrolar mais, espero que tenha ficado bem explicativo aqui. Se ficar alguma dúvida, pode me chamar no campo de comentários aí abaixo ou em algum dos links da plataforma aí que entra em contato diretamente comigo. Eu vou estar disposto a tirar a dúvida. Posso demorar a responder um pouco? Posso, porque eu também estou agarrado aqui dentro da assistência, mas vou fazer o possível para poder estar respondendo. Lembrando que eu ainda vou fazer uma aula completa consertando essa placa daqui, ó, essa branquinha daqui, ó, beleza? Então, gente, até o próximo vídeo e valeu!